Reflexões sobre Salmos por C.S. Lewis, capítulo 6. Conivência. Todo leitor atento dos Salmos deve ter notado que eles nos falam severamente não apenas sobre nós mesmos fazermos o mal, mas também sobre outra coisa. Em 26:4, o homem bom não está apenas livre da vaidade, falsidade, como também nem mesmo se assentou ou esteve em conversas particulares com aqueles que são dissimulados. Ele os odiou, assim como em 31:6 ele odiou os idólatras. Em 50:18, Deus culpa um homem não por ser ladrão, mas por se mancomunar com um ladrão. No Dr. Moffat, tu és amigo de qualquer ladrão que vês. Em 141, do 4 ao 6, em que nossa tradução parece estar bastante errada, o sentido geral, no entanto, surge e expressa a mesma atitude. De uma forma quase cômica, o autor do Salmo 139 pergunta: Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam? Tenho-os por inimigos. Agora, obviamente, tudo isso, assumir a responsabilidade de odiar aqueles que são considerados inimigos de Deus, evitar fazer sociedade com aqueles que são considerados maus, julgar os vizinhos, considerar-se bom demais para alguns deles, não de maneira esnobe, que em comparação é um pecado trivial, mas no sentido mais profundo das palavras bom demais. É um jogo extremamente perigoso, quase fatal. Leva diretamente ao farisaísmo, no sentido que o próprio ensinamento de Nosso Senhor deu a essa palavra. Conduz não apenas à maldade, mas também ao absurdo daqueles que, em tempos posteriores, passaram a ser chamados de Unkugit. Assumo isso desde o início e acho que mesmo em Salmos esse mal já está em ação. Mas não devemos ser farisaicos nem para os fariseus. É tolice ler tais passagens sem perceber que está envolvido um problema bastante genuíno, e não estou nada confiante com respeito à solução. Ouvimos dizer repetidas vezes que o editor de certo jornal é um patife, que certo político é um mentiroso, que certo oficial é um tirânico e insolente funcionário e até desonesto, que alguém tratou sua esposa de forma abominável, que alguma celebridade, estrela de cinema, autor ou qualquer outra coisa, leva uma vida vil e perniciosa. E a regra na sociedade moderna é que ninguém se recuse a conhecer qualquer uma dessas pessoas, nem a se comportar com elas da maneira mais amigável e cordial. As pessoas vão até mesmo desviar-se do caminho para conhecê-las. Não vão nem mesmo deixar de comprar o ignóbil jornal, fazendo assim com que o dono pague pelas mentiras, pelas detestáveis intromissões na vida privada e na tragédia privada, pelas blasfêmias e pela pornografia que professam condenar. Eu disse que há um problema aqui, mas na verdade são dois. Um é social e quase político. Pode-se perguntar se aquele estado da sociedade em que o que é reprovável não sofre nenhuma penalidade social é saudável. Se não seríamos um país mais feliz se algumas pessoas importantes fossem párias como o Carrasco já foi, rejeitado em todos os clubes, ignorado por todos os conhecidos e sujeitos a marcas de chicote ou a dedos na cara se fossem suficientemente ousado para falar com uma mulher respeitável. Isso remete à questão maior. Será que o grande mal de nossa vida civil não é o fato de que agora parece não haver meio termo entre a submissão sem esperança e a revolução formal? Os tumultos morreram, os tumultos moderados. Pode-se argumentar que,
Se as janelas de vários ministérios e jornais fossem quebradas com mais frequência, se certas pessoas fossem postas com mais frequência sobre perquirição e, suavemente, com lama, não com pedras, bombardeadas com palavras nas ruas, nós viveríamos muito melhor. Não é totalmente desejável que qualquer homem tenha, ao mesmo tempo, os prazeres de um tirano ou de um fora da lei e os de um homem livre e honesto entre os seus iguais. Não tenho resposta a essa pergunta. Os perigos de uma mudança na direção que delineei são muito grandes, assim como os males de nossa mansidão atual. Estou preocupado aqui apenas com o problema que aparece em nossa vida individual e privada. Como devemos nos comportar na presença de pessoas muito más? Vou limitar isso mudando pessoas muito más para pessoas muito más que são poderosas, prósperas e impenitentes. Se elas são párias, pobres e miseráveis, pessoas cuja maldade obviamente não compensou, então todo cristão sabe a resposta. Cristo falando com a mulher samaritana no poço, Cristo com a mulher flagrada no adultério, Cristo jantando com os publicanos. Esses são nossos exemplos. Quero dizer, é claro, que sua humildade, seu amor e sua total indiferença ao descrédito social e à deturpação em que ele poderia incorrer são exemplos para nós. Não, Deus sabe que qualquer um de nós que não fosse especialmente qualificado para fazê-lo pelo sacerdócio, por idade, pela familiaridade ou pelo pedido sincero dos próprios pecadores, poderia assumir, sem insolência ou presunção, o menor vestígio de sua autoridade para repreender e perdoar. É preciso ter muito cuidado, sob o risco de deixarmos o desejo de ser paternalistas e a coceira de ser intrometidos se disfarçarem como uma vocação para ajudar os caídos, ou então de deixarmos isso obscurecer nosso conhecimento de que somos nós mesmos caídos, talvez muito mais aos olhos de Deus. Mas é claro que provavelmente havia outros que se associavam igualmente a publicanos e pecadores e cujos motivos eram muito diferentes dos de nosso Senhor. Os publicanos eram os membros mais baixos do que pode ser chamado de movimento Vichy ou colaboracionista na Palestina, homens que despojaram seus compatriotas a fim de conseguir dinheiro para a potência ocupante em troca de uma porcentagem poupuda dos ganhos. Como tal, eles eram como o carrasco, mantidos fora de qualquer relação social decente. Mas alguns deles se saíram financeiramente muito bem, e sem dúvida, a maioria contou até certo ponto com a proteção e os favores desdenhosos do governo romano. Pode-se adivinhar que algumas pessoas se associaram a eles por razões muito ruins, para obter lucros ou para ter boas relações com vizinhos tão perigosos. Além de Nosso Senhor, haveria entre seus convidados bajuladores e aqueles que queriam ser populares, pessoas, na verdade, como um jovem que conheci. Ele tinha sido um socialista estrito em Oxford. Tudo deve ser administrado pelo Estado. A iniciativa privada e as profissões independentes eram, para ele, o grande mal. Ele, então, foi embora e se tornou professor. Cerca de 10 anos depois, nessa função, ele veio me ver. Ele disse que suas opiniões políticas haviam sido totalmente invertidas. Nunca se ouviu uma retratação mais completa. Ele agora via que a interferência do Estado era fatal. O que o convertera fora sua experiência como professor do Ministério da Educação. Um grupo de intrometidos ignorantes e armados com poderes detestáveis para importunar, dificultar e interromper o trabalho de professores reais e práticos que conheciam as disciplinas que ensinavam, que conheciam os alunos, os pais
e todas as condições reais de seu trabalho. Não faz diferença para o que importa na história se você concorda com a visão dele sobre o ministério. O importante é que ele tinha essa visão, pois o que de fato importa na história e na vista dele, quando se revelou, quase me tirou o fôlego. Embora, pensando dessa forma, ele veio ver se eu tinha alguma influência que pudesse ajudá-lo a conseguir um emprego no Ministério da Educação. Aqui está, a pessoa que dança perfeitamente conforme a música. Imediatamente após a decisão, essa é uma tirania revoltante, segue-se a pergunta: como posso deixar o mais rápido possível de ser uma das vítimas e me tornar um dos tiranos? Se eu pudesse apresentar o jovem a alguém do ministério, penso que podemos ter certeza de que suas maneiras para com aquele odiado grupo intrometido teriam sido cordiais e amigáveis ao extremo. Assim, alguém que tivesse ouvido sua invectiva anterior contra a intromissão e depois testemunhado seu comportamento real em relação ao intrometido, possivelmente, pois o amor tudo crê, teria concluído que esse jovem estava cheio do mais puro cristianismo e havia amado uma pessoa que considerava pecadora, enquanto odiava o que pensava ser o pecado dela. Claro que esse é um exemplo tão grosseiro e despudorado da busca pelo que está em voga que chega a ser ridículo. Talvez não muitos entre nós se comportem como esse jovem, mas existem formas mais sutis, mais sociais ou intelectuais de busca pelo que está em voga que são capazes de nos enganar. Muitas pessoas têm o forte desejo de conhecer gente célebre ou importante, incluindo aquelas a quem desaprovam por curiosidade ou vaidade. E isso lhes dá algo para falar, ou mesmo qualquer um pode produzir um livro de reminiscências para escrever. Parece que confere distinção se o grande, embora odioso, homem o reconhece na rua. E se tais motivações estão em jogo, é melhor ainda conhecê-lo muito bem, ser íntimo dele. Seria maravilhoso se ele gritasse: "Oi, fulano!", enquanto você caminha pela Strand com um primo influenciável vindo do interior. Não sei se o desejo é em si um defeito muito grave, mas estou inclinado a pensar que um cristão seria sábio em evitar, desde que pudesse fazê-lo de forma decente, qualquer encontro com quem é valentão, lascivo, cruel, desonesto, rancoroso e assim por diante. Não porque somos bons demais para essas pessoas. Em certo sentido, é porque não somos bons o suficiente. Não somos bons o suficiente para lidar com todas as tentações, nem inteligentes o suficiente para lidar com todos os problemas que uma noite passada em tal companhia produz. A tentação é tolerar, ser conivente, por meio de nossas palavras, olhares e risos, consentir. A tentação nunca foi maior do que agora, quando todos nós, e com razão, temos tanto medo de ser arrogantes ou presunçosos. E é claro, mesmo que não procuremos, estaremos constantemente em tal companhia, quer queiramos, quer não. Essa é a real e inevitável dificuldade. Ouviremos histórias vis contadas como engraçadas, não apenas histórias licenciosas, mas, para mim muito mais sérias e menos notadas, histórias que o contador não poderia contar, a menos que estivesse traindo a confiança de alguém. Ouviremos infames depreciações dos ausentes, muitas vezes disfarçadas de compaixão ou de humor. Coisas que consideramos sagradas serão ridicularizadas. A crueldade será astutamente defendida pela suposição de que seu único oposto é o sentimentalismo. Os próprios pressupostos de qualquer vida boa possível, todos os motivos desinteressados, todo o heroísmo, todo o perdão genuíno,
serão não explicitamente negados, pois neste caso o assunto poderia ser discutido, mas assumidos como ilusórios, estúpidos e acreditados apenas pelas crianças. O que se deve fazer? Por um lado, certamente, há um grau de participação sem protesto em tal conversa que é muito ruim. Estamos fortalecendo as mãos do inimigo. Estamos encorajando-o a acreditar que aqueles cristãos, uma vez que você os pega desprevenidos e à volta da mesa de jantar, de fato pensam e se sentem exatamente como ele. Por implicação, estamos negando o nosso mestre, comportando-nos como se não conhecêssemos o homem. Por outro lado, deve-se mostrar que, como a rainha Vitória, a pessoa não acha graça em nada. Deve-se ser contencioso, interrompendo o fluxo da conversa a cada instante com não concordo, não concordo, ou o certo é levantar-se e ir embora. Mas, por meio dessas ações, também podemos confirmar algumas de suas piores suspeitas sobre aqueles cristãos. Nós somos exatamente o tipo de pedante mal educado que eles sempre disseram que éramos. O silêncio é um bom refúgio. As pessoas não vão notar isso tão facilmente quanto tendemos a supor, e melhor ainda, poucos de nós gostamos disso, pois, eventualmente, corremos o risco de gostar de métodos mais violentos. Algumas vezes, o desacordo pode, imagino, ser expresso sem a aparência de pedantismo se for feito de modo argumentativo e não ditatorial. O apoio frequentemente virá de algum membro mais improvável do grupo ou de mais de um, até descobrirmos que aqueles que eram silenciosamente dissidentes eram, na verdade, a maioria. Uma discussão de interesse real pode vir à luz. É claro que o lado correto pode ser derrotado nela, e isso importa muito menos do que eu costumava pensar. Por vezes, será descoberto, anos mais tarde, que o mesmo homem que argumentou com você foi influenciado pelo que você disse. É claro que existe um nível de mal contra o qual um protesto terá de ser feito, por menor que seja a chance de sucesso. Existem acordos alegres no cinismo ou na brutalidade dos quais devemos nos desvencilhar inequivocamente. Se isso não pode ser feito sem parecermos pedantes, então pedantes devemos parecer. Pois o que realmente importa não é o parecer pedante, mas ser pedante. Se não gostamos suficientemente de fazer o protesto, se nos sentimos fortemente tentados a não fazê-lo, é improvável que sejamos de fato pedantes. Aqueles que positivamente gostam, como eles chamam, de testemunhar, estão em uma posição diferente e mais perigosa. Quanto à mera aparência, bem, embora seja muito ruim ser pedante, existem ambientes sociais tão sórdidos que neles é quase um sintoma alarmante se um homem nunca foi chamado de pedante. Da mesma forma, embora o pedantismo seja uma loucura e o esnobismo um vício, existem círculos em que apenas um homem indiferente a toda a exatidão escapará de ser chamado de pedante, e outros círculos em que as maneiras são tão grosseiras, chamativas e desavergonhadas que um homem, qualquer que seja sua posição social, de bom gosto natural, será chamado de esnobe. O que torna tão difícil esse contato com pessoas perversas é que obter sucesso ao lidar com a situação requer não apenas boas intenções, mesmo com humildade e coragem adicionadas. Pode exigir talento social e até mesmo intelectual que Deus não nos deu. Portanto, não é presunção, mas mera prudência evitá-la sempre que pudermos. Os salmistas não estavam muito errados quando descreveram o homem bom como evitando a roda dos zombadores e temendo a associar-se ao ímpio para não comer. Devemos dizer,
rir, admirar, aprovar, justificar? De seus manjares. Como de costume em suas atitudes, com todos os perigos relacionados, há um núcleo de muito bom senso. Não nos induzas à tentação. Muitas vezes significa, entre outras coisas, negues-me esses convites gratificantes, esses contratos altamente interessantes, essa participação nos fulgurosos movimentos de nossa época que tantas vezes, com tanto risco, desejo. Intimamente ligados a essas advertências contra o que chamei de conivência, estão os protestos do Saltério contra outros pecados da língua. Acho que, quando comecei a lê-lo, e isso me surpreendeu um pouco, eu esperava que, em uma era mais simples e mais violenta, quando o mal fosse praticado mais com faca, porrete e tição, menos seria feito por meio do diálogo. Mas, na realidade, os salmistas dificilmente mencionam qualquer tipo de mal com mais frequência do que este, que as sociedades mais civilizadas compartilham. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Em sua língua se esconde a perversão e a vaidade, ou o perjúrio, como traduz o Dr. Moffat. Lábios lisonjeiros, lábios mentirosos. Suas palavras são iniquidade e dolo. As murmurações de homens maus, mentira cruel, qual afiada navalha. Palavras que eram mais brandas do que o azeite e feriram como uma espada. Zombaria impiedosa. Está em todo o saltério. Quase se ouvem o murmúrio incessante, a fofoca, a mentira, a repreensão, a bajulação e a circulação de boatos. Nenhum ajuste histórico é necessário aqui. Estamos no mundo que conhecemos. Até detectamos naquele coro murmurante e bajulador vozes que nos são familiares. Uma delas pode ser familiar demais para ser reconhecida.